E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Eu sou o Milos e estou aqui com as duas maquininhas que eu tenho em operação aqui em casa. Esta que eu construí e esta que veio da Slim 3D aqui de Curitiba. Então, a Bico B1 todo mundo já viu, já deve ter visto o vídeo, né? Então já conhecem. É uma maquininha muito boa, muito versátil. Ela, por enquanto, só está imprimindo PLA, mas eu sei que ela consegue imprimir tranquilo PETG. E essa daqui é minha queridinha para ABS. Então ela tá aqui com o ABS bem antigo carregado nela e eu já ando imprimindo um bom tempo nela. Então, o que eu tenho para falar sobre essas duas máquinas? Vale a pena comprar? Vale a pena construir? Tanto faz. Depende do teu tempo livre. Se você não tem muito tempo livre, vale a pena comprar. Só que não pense que isso daqui é plug and play, porque ela não está presa no computador. No máximo, ela fica presa ali no Raspberry. Então, uma máquina dessa daqui, você vai comprar, você vai precisar montar ela, a não ser que você compre aqui em Curitiba, que dela já vem montada. Vai precisar conhecer a máquina, entender como que funciona, todos os menuzinhos aqui na tela. O mesmo vale para uma RapRap. No caso, essa daqui é baseada na RapRap, então uma máquina dessa daqui não tem muita diferença para essa daqui. Apenas o tempo que você vai desenvolver para construir ela, montar, escolher as peças, conhecer as partes eletrônicas dela, montar pecinha por pecinha e tal. Essa daqui, você não tem todo esse cômodo. 40 minutos no máximo, uma pessoa que nunca teve contato com uma máquina dessa consegue montar. E eu digo 40 minutos para montar ela de forma decente. Porque se você for montar isso daqui na pressa, nem tente montar, porque não vale a pena montar uma máquina desse tipo que é assim na pressa, porque você só vai fazer merda. Então é o seguinte, o que essas duas máquinas têm de igual? Elas são completamente diferentes. Essa daqui é cartesiana comum e essa daqui é uma Core XY. Então o que elas têm de igual para comparativo? Então, tubo PTFE, ele identifica que a máquina funciona por Bolden. Então, aqui está o hot end, ali está a tratora. Na minha máquina, o hot end está aqui, o tubo PTFE segue ali, e aquele motorzinho ali atrás, ó, que está meu dedo aqui quase em cima dele, é a tratora. Então, até agora, a única diferença aqui é apenas a distância do tubo PTFE até a tratora. Mas não tira a característica de Bolden da máquina. Então, segundo ponto que elas têm igual. Vamos começar aqui pela minha que está mais fácil. Estão vendo aquele parafusinho lá atrás, que tem uma mola? E desce até ali? Então, ele pega naquele end stop que tem ali, ó. Estão vendo lá, ó? Tem um end stop bem ali e ele vai bater lá para dar um home dizer. Aqui nesta máquina, ela tem ali, ó, o parafuso com mola e o end stop aqui em cima. Até agora, tudo igual. Agora vamos começar por essa daqui. Vamos começar pelo chassi da mesa. Então, ele vai ter essa barra inteira aqui de metal cortado no plasma. E uma hora isso daqui ele vai entortar. Então, por causa desse ponto de empenamento, ele tem essas 4 molas aqui. Então, as molas... Volta. Essas 4 molas aqui servem para você nivelar a mesa. Então, você fazendo isso daqui, ó, você já precisa renivelar a mesa, é automático. Você tirou a calibração que estava bem fininha para ela poder imprimir. Então, as molas, elas são um ponto positivo em qualquer impressora 3D, não importa se você tem ou não autonivelamento. Agora vamos para a minha máquina. A minha máquina é um pouco diferente esse sistema porque ela fica tudo preso lá por trás. Mas essa chapa aqui é alumínio 1/4 de polegada. E também tem as molas nas 4 pontas. As molas vão servir para a mesma coisa, vão servir para nivelar a mesa, nivelamento por 4 pontos. Só tem que evitar tocar aqui porque ela está quente, então tem perigo de queimar o dedo na mesa. O básico é isso. Mola serve para nivelamento da mesa. Então, não importa se você tem ou não um sensor de nivelamento, você precisa da mesa pré-nivelada para o sensor funcionar. Então, até agora nada de diferente nessas duas maquininhas, exceto tamanho, construção, fabricante e tal. Agora vamos falar de uma outra coisinha. BL Touch. Eu considero isso daqui desnecessário para uma máquina tão pequena, mas fazer o que, né? Eu tenho esse BL Touch aqui para poder instalar nessa maquininha aqui. Então, assim que me sobrar um pouco de tempo aqui em casa, eu vou instalar, vou fazer uns vídeos aqui, daí vou postar para vocês verem como é que ficou. Mas, na minha sincera opinião, máquina pequena, a mesa abaixo de 30 por 30, não precisa disso daqui.
por melhor que seja o sensor, isso daqui vai ser desnecessário, porque mesmo pequenininho assim você consegue nivelar fácil na mão. Então agora, diferenças entre essas máquinas. Fora o tamanho do corpo dela, né? Já deu para perceber que essa daqui é uma cartesiana e essa daqui é uma Core XY. Qual que é a diferença exatamente dela? A diferença de uma cartesiana... Opa! A diferença de uma cartesiana é que cada motor tem uma correia só. O motor de X controla o eixo X, o motor de Y, que está lá atrás, controla o eixo Y. E o Z, ele tem esse fuso aqui, que novamente eu vou frisar, né? Ele está sem suporte ali no topo e não precisa de mancal no topo. O mesmo vale para a minha máquina. No caso do eixo Z, tem lá, ó, sem mancal no topo. Mas ela tem um motorzinho ali, ó, pro eixo Z. O motor é aquela ponta azul lá no final. Então, a maior diferença dela é isso daqui, ó. Vamos abrir aqui. O motor de X e Y são esses dois aqui. Eles ficam parados lá no final da estrutura. Então, toda a correia dela vai ser parafusada aqui no meio. Esse sistema aqui é meio estranho, meio bizarro assim para quem olha da primeira vez. Mas a Core XY é o seguinte. Ela tem duas correias, uma na parte de cima e outra na parte de baixo. E as duas correias, elas começam desse lado do carrinho e terminam desse outro lado do carrinho. Então, como que ela faz o movimento? Então, uma correia se movendo por vez, ela vai se mover em diagonal. Se a outra correia se mover, ela vai mover na outra ponta diagonal. Se as duas correias se moverem juntas, o eixo X se move. Agora, aqui eu não vou conseguir fazer, né? Mas se as correias se moverem para lados diferentes, vai ser o eixo Y que vai se mover. Então essa combinação de movimento dos motores é o que vai dar o movimento super rápido da Core XY. Só que mesmo esse movimento super rápido não bate uma delta. E a delta sim, eu não estou comparando aqui porque ela tem milhões de diferenças, inclusive a velocidade extrema dela. A delta é uma impressora muito roubada, só que o problema da delta é que ela ocupa muito espaço. Não adianta muito ela ser rápida se ela ocupa um determinado espaço bem considerável. Então, tive que construir essa maquininha para me livrar da minha delta. Então, no básico, sobre manutenção. Cooler. No caso, esse cooler aqui está parado, né? Porque não está em 60 graus o hot end. Mas isso daqui é um recurso que eu vou explicar um dia mais detalhadamente sobre essa máquina. Cooler, eles vão precisar de limpeza. Então, esse daqui eu não sei se já começou a ficar sujo, mas ó, já dá pra ver uns pelinhos ali, né? Uma partezinha branca. Isso significa que, ó lá, tá tudo branquinho lá por dentro. Então uma hora eu vou ter que tirar esse cooler aí pra limpar. Isso significa que a máquina, ela precisa de manutenção. Não importa se ela tem ou não essa maravilhosa tampa aqui para proteger ela. Ela vai precisar de manutenção. Você vai precisar limpar ela. É igualzinho você manter uma manutenção do seu próprio corpo. Você precisa tomar banho. Então a máquina, ela também precisa de uma limpeza. Não adianta você querer a máquina se você não sabe limpar ela. É a mesma coisa que você ter teu corpo e ficar o dia inteiro fedido. Então agora sobre utilização dessas duas máquinas. As duas máquinas, elas cumprem com o papel que é imprimir. Então essa daqui estou imprimindo PLA da Slim 3D e essa daqui estou imprimindo ABS da 3D Prime. Então as duas máquinas cumprem bem com o papel que é impressão 3D. Elas têm precisão, têm a velocidade que eu preciso. E vou postar logo um vídeo sobre velocidade de impressão também, porque isso daí tá virando um certo tabu para muita gente que está começando agora, pensando que impressão de meio metro vai terminar em 15 minutos. Então, o que mais que eu posso falar sobre essas duas máquinas aqui? Um outro diferencial aqui também, que tem de diferente na minha máquina, que torna a bico inferior, é o fato dela não ter essas rodinhas de poliacetal. Então, quem acompanhou meus vídeos, né, viu que eu estava usando bucha ali, só que eu tive que trocar para rolamento, porque as buchas que eu comprei, elas parece que vieram sem precisão, sei lá, e começaram a dar um certo jogo. E esse jogo estava passando para peça. Então, como eu não estava com muito tempo, né, acabei comprando os rolamentos mesmo. Os rolamentos LM08 longo. Então, isso daqui, mesmo não tendo uma durabilidade tão alta, vai me dar menos trabalho para fazer manutenção do que isso daqui.
Então, isso daqui dá pra trocar com o tempo, né? Colocar aqueles trilho e patins que vai dar uma certa durabilidade. Mas aquilo lá tem uma manutenção muito mais alta. Então, o que teve problema nisso daqui? Estão vendo o desgaste da rodinha? Então, esse desgaste aqui é algo natural. Com o tempo você vai precisar pegar essa rodinha de baixo aqui, ó, e vai precisar ir dando umas apertadinhas. Eu nunca apertei essas rodinhas aqui desde o dia que eu montei essa máquina. E ela tá sem folga. Então, mas ó, ela tem o desgaste natural dela, e isso daqui é inevitável. Daí, em comparação com eixo linear, isso daqui dura muito mais tempo. Não tem ideia de quanto tempo a mais dura isso daqui. Ainda mais se ele for cromado. E o rolamento, ele dá a mesma suavidade de deslizamento que uma rodinha dessa daqui. A diferença dessa rodinha aqui para aquele rolamento é que se aquele rolamento ali, ó, der merda, ele vai começar a criar sulcos no eixo. E logo vai ter que trocar o eixo. Um eixo retificado e cromado, e talvez temperado, não é algo tão baratinho assim. Em compensação, com essas rodinhas aqui, né, R$20 você troca elas e elas não danificam o trilho. No caso, isso daqui é um perfil 2020 V-Slot. O perfil é fácil de conseguir, é baratinho. As rodinhas são muito baratinhas de conseguir. E é esse o carro-chefe dessa impressora. Ela é ótima e ela é barata. E é lógico, né? Comprando aqui no Brasil com a Slim 3D, você vai ter a garantia, o suporte. Suporte, no caso, eu acredito que seja vitalício. Então, podem encher o saco deles lá o dia que quiser. Mas passou da garantia, daí você tem que pagar por qualquer tipo de manutenção. Essa é uma parte que eu acharia em desvantagem. Por isso que até eu comecei montando com essas máquinas. Então, essas máquinas aqui, elas são padrão RepRap. Então, eu sou minha própria garantia. Claro que não está muito diferente para essa daqui já, que eu faço parte do suporte técnico. Então, eu sou a garantia. Então, essa maquininha aqui, se der algum problema, eu não tenho para quem recorrer. Eu sou meu fornecedor. Então, eu vou comprar os coolers, eu vou comprar a placa-mãe dela, eu vou comprar o vidro caso quebre, eu vou ter que comprar tudo que der problema nela. Já nessa daqui, não. Essa daqui, se você tiver algum problema, você tem o apoio da Slim 3D, ou você pode comprar os componentes de qualquer loja que venda que seja compatível. O problema é, essa máquina aqui é 24 volts, a minha é 12 volts. Você tem um pouco mais de dificuldade de achar componentes 24 volts aqui no Brasil. Então, você vai ficar dependente do fornecedor, no caso, a Slim 3D. Porque, por exemplo, um coolerzinho desse daqui, ele não foi feito para trabalhar em 24 volts, ele queima muito rápido. O meu ainda está perfeito funcionando, porque eu mantenho a higiene da máquina. Vocês veem, ó, não tem uma poeirinha sequer, porque eu mantenho a limpeza. E isso aqui que dá durabilidade na máquina. Mas tipo assim, ó, acho que dá pra ver aqui, esse cooler aqui, ó, ele tá girando 100%, sendo que a temperatura da máquina, ela está em idle, ou está em espera. Eu acabei de ligar ela, ela fica em espera. Já o da minha não. O da minha, a mesa está quente, mas o hot end está frio. Então, o cooler do meu hot end, ele não liga se não estiver funcionando o hot end. Se ele não estiver quente, ele vai ficar parado. Então, isso dali é o que dá um pouco mais de durabilidade e evita ter que fazer manutenção tão cedo na máquina. Outro detalhe aqui, essa mantinha aqui é uma delícia. Então, essa mantinha aqui eu não preciso passar adesivo. Eu lavo ela com detergente. Aqui vocês estão vendo, né, que eu já estou metendo minha mãozona aqui, né? Então já está passando a oleosidade da mão direto para a manta. O mesmo valeria para o vidro. Então, eu teria que lavar ela já com detergente e passar um paninho com álcool, para isso que já tem o álcool aqui. E daí, depois que passar o paninho com álcool, eu não posso mais colocar minha mão aqui em cima. Então daí é só passar o paninho com álcool e começar de volta a impressão. No caso da minha, é bem parecido o processo. Se eu tocar aqui agora, eu vou queimar meu dedo, então eu não vou tocar. Mas é o seguinte, se você tocar ali, vai passar o óleo da mão pro vidro e vai cortar completamente a aderência. E eu estou usando isso daqui para aderir ali. Isso daqui é forte pra caramba. Então eu lavo o vidro com detergente quando o vidro tá sujo ou tá virgem. E simplesmente passo um paninho com álcool e já pingo um pouquinho disso daqui lá. Daí já passo um paninho para espalhar bem e começo a imprimir. Eu não preciso de camadas esmagadas na mesa, até porque se a ABS fizer camada esmagada, você perde o vidro. Acredito que já dê pra ver ali, né? Já tem
trincadinho bem aqui no vidro. Aquilo ali foi uma parte do vidro que veio junto na peça. Mesmo não tendo a primeira camada esmagada, isso daí pode acontecer. Então, o que você faz? Você compra uma máquina ou você fabrica uma? Você constrói uma? No mundo open source tem muita máquina boa que você pode pegar o projeto e construir. O problema é que você leva muito tempo para construir isso daqui. E você, pagando um pouco mais barato, você consegue montar uma máquina em 40 minutos. Então vai da escolha de você ter bolso, você ter tempo e você ter vontade de aprender. Porque essas duas máquinas aqui, se você não tiver vontade de aprender, você não precisa começar nesse mundo. Então, quem trabalha com isso não precisa de encosto. Quem trabalha com isso vai querer a máquina funcionando, então vai precisar aprender a mexer com ela. Então, essas duas máquinas aqui são as que eu estou operando aqui em casa até agora e qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Vou ficar contente em responder, seja lá qual for a pergunta, contanto que seja em relação a essas duas máquinas. Então, por hoje é só e até a próxima.